Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 16 e 17. Aqueles que acharam, digam amém. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Aleluia. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra que foi lida nesta manhã. Eu te peço, Senhor, que o Senhor fale no nosso coração, nos abençoando, nos fortalecendo, manifestando a tua graça, curando aqueles que estão enfermos, libertando aqueles que estão oprimidos, libertando, Senhor, aqueles que sofrem. Senhor, que as tuas mãos de milagres sejam estendidas e que o teu povo seja abençoado. Abra, Senhor, as comportas dos céus e derrame o Espírito Santo sobre nós. Encha o teu povo, encha a tua igreja e prepare-nos, ó Deus, para o grande momento do arrebatamento da igreja. Em nome de Jesus, enche o teu povo do Espírito Santo, que a nossa botija ela esteja cheia de azeite, aleluia, e a nossa lâmpada acesa, para deixarmos essa terra e irmos ao encontro do Senhor nos ares. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja em nome do Senhor Jesus, para sempre, amém e amém. Graças a Deus, podem os irmãos assentarem. Glória a Deus. Muito bem, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Vamos meditar rapidamente. Muito bem, irmãos, olha, nós lemos um texto aí, Paulo falando aos Coríntios a respeito do nosso corpo como morada do Espírito Santo, como templo, como tabernáculo, como igreja do Espírito Santo. Mas para nós entendermos isto que Paulo está falando, nós precisamos ir lá no começo, lá no Gênesis. Não precisa abrir a sua Bíblia não, depois eu vou te dando os versículos, você vai acompanhar depois, em casa você pode meditar. Irmãos, uma das coisas que Deus planejou, que é vontade de uma pessoa, ela luta para que essa vontade ela possa ser cumprida, exercida. Então, sempre foi da vontade de Deus, porque muitas pessoas falam assim: olha, Deus criou o ser humano e está lá sentado num trono e deixou aqui na terra tudo abandonado e está essa bagunça aí. Não, sempre foi vontade de Deus estar sempre perto do seu povo. Sempre perto, sempre foi a vontade de Deus estar perto da sua criatura, dos seus filhos. Isso sempre foi a vontade dele. Isso é tão verdade que o próprio Senhor Jesus expressou isso aí lá no livro de João, no livro do apóstolo João, ele falando, João 14, verso 3, Jesus falando assim: olha, onde eu estiver, estejam vós também. Eu estou pegando aqui uma parte do versículo. Onde eu estiver, Jesus é Deus. Jesus é o próprio Deus. Quando Filipe perguntou: Senhor, como é que é Deus? Falou: Filipe, eu tenho estado com você e você não sabe. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então Jesus, ele é o próprio Deus. Jesus então expressou assim, olha, João 14, 3, onde eu estiver, estejam vós também. Essa é a vontade de Deus.
Onde Deus estiver, Ele quer que nós estejamos junto dEle. No Éden, está registrado em Gênesis 3:8, lá no Éden, todo dia Deus vinha encontrar-se com Adão. Todo dia. Todo dia. Todos os dias, Deus vinha encontrar com Adão. Mas houve um que não podemos chamar de belo dia, mas um dia tenebroso, porque o Éden Éden quer dizer lugar de prazer, lugar de delícias. Não caberia no Éden um dia tenebroso, um dia de trevas, de dor, mas aconteceu que um dia no Éden se tornou tenebroso quando Deus ele vai ao encontro de Adão e não o encontra. Deus sabia onde que ele estava, porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Mas Deus queria mostrar para ele que ele já sabia tudo o que havia acontecido, mas Adão não estava no lugar de encontro que todos os dias Deus o encontrava. Aí Deus falou: Adão, Adão, onde estás? Falou: Senhor, eu estou aqui escondido, porque eu estou em situação difícil. Eu ouvi a tua voz que passeava pelo jardim, então eu me escondi. Falei: mas Adão, por que você está escondido? Comeste do fruto da árvore que eu falei para não comer? Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ninguém quer assumir a culpa, né? Foi a mulher que o Senhor me deu, ela foi lá, pegou e me deu, eu comi. Então, Deus mostra aqui, que a palavra mostra que Deus passeava pela viração do dia. Viração é a mesma coisa que trabalho, que passar de um lugar para o outro, passeava pelo jardim, porque Deus, ele estava sempre de olho na sua criação. Quando você pensa assim, será que Deus está sabendo que eu estou enfrentando essa situação? Claro que está. Ele está olhando para você. Ele sabe da sua situação. Ele sabe das suas lágrimas. Ele sabe da sua dor. Ele sabe o que você está passando. Mas por que Ele não resolve? Existem aí requisitos de busca, de bater a porta, ou bater na porta, de pedir. Aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se lhe abre, aquele que procura acha, aquele que pede recebe. Então, às vezes, a gente quer que as coisas aconteçam automaticamente, ou naturalmente, ou mecanicamente, mas não vai acontecer. Eu tenho que dar um passo, porque Deus é um ser pessoal, e como ser pessoal, Ele criou suas criaturas como seres racionais e morais, com capacidade de escolha, livre-arbítrio, com vontade própria. Então Ele espera que essas criaturas entendam o seu Criador e vá em busca da sua fonte, que agora Adão deixa livremente, abandona por vontade própria a sua fonte. Então Deus passeava pelo jardim na viração do dia. E aí aconteceu dele se afastar de Deus, dele se esconder. A primeira coisa que a pessoa faz é tentar esconder. Você pode ver uma pessoa, às vezes ele cantava, pregava na sua igreja. Ele se afastou. Quando ele vê o irmão, a primeira coisa que ele faz é se esconder. Um dia, naquela época, quem se lembra aí de algum tempo atrás, os bancos tinham aquelas filas individuais, né, para os caixas, né? Alguém já lembra disso aí? Por exemplo, aí quando você procurava fugir da fila onde tinha um guarda-mirim.
Porque o guarda-mirim, ele pegava tudo quanto é boleto, fatura das empresas, e entrava na fila. Aí você podia, com a pastinha, você não entra naquela fila ali não, porque aquilo ali, ele ia agarrar no caixa, você ia ficar, puxa vida, entrei na fila errada, né? Aí agora fizeram fila única por senha e acabou esse problema. Então, eu entrei numa das filas, aí eu vi um irmão, e naquela época a pessoa podia fumar dentro de ambiente fechado, que não tinha proibição. Aí eu vi que ele estava fumando, mas eu não deixei ele me ver para ele não ficar constrangido. Eu não queria constrangê-lo. Eu estava assim atrás, ele estava na frente, tá que solta fumaça. Aí eu falei, não vou deixar ele me ver não, porque ele vai ficar constrangido. Mas ele olha para trás e me vê. E ele estava com a mão assim para baixo, assim, com o cigarro aceso para baixo. Aí ele olha e me vê, aí ele enfiou o cigarro aceso no bolso. Ele enfiou o cigarro aceso no bolso. Aí ele, pastor, tudo bem? Tudo, jóia. Aí o bolso dele começa a sair fumaça, começa a pegar fogo lá no... Ele falou, o que é isso aqui? O que é isso aqui? O que está acontecendo? O que está acontecendo no banco, meu Deus? Mas eu tinha visto, eu só não queria que ele ficasse constrangido. Então toda pessoa que às vezes tropeçou, ele tem a preocupação de se esconder. Às vezes você vai andando num passeio, aí você vê aqui um irmão lá na frente que desapareceu, que agora está vivendo a vida longe de Deus. Aí a primeira coisa que ele faz é atravessar para o outro lado, porque ele não quer te encontrar. Não porque ele não gosta de você, porque ele está com vergonha da situação dele. Foi o que aconteceu com Adão. Ele ficou com vergonha de Deus. Por isso que ele se escondeu. Ele ficou com vergonha de Deus. Mas sempre foi o desejo de Deus estar perto dos seus filhos, das suas criaturas, olhando, suprindo as suas necessidades, fortalecendo no momento de fraqueza, consolando na hora da dor, curando suas enfermidades, sustentando, mantendo, dando paz, dando alegria, dando força. Esse sempre foi o desejo, porque Deus estando perto, nós estamos garantidos. Perto está o Senhor. E quando o Senhor está perto, coisas maravilhosas acontecem. Deus nunca quis ficar distante dos seus filhos, nem de suas criaturas. Depois da saída de Adão e Eva do Éden, os patriarcas construíram altares para ficar perto de Deus. E Deus vinha, falava com esses homens. Jacó construiu um altar em momento difícil da vida dele, porque ele estava fugindo da ameaça do seu irmão que queria matá-lo. E lá naquele monte, ele faz um altar, e naquele altar ele encontra Deus e faz um voto com Deus. E ele tem um sonho de escada subindo, numa escada que ia do chão até o céu, e anjos subindo e descendo. Aí ele fala, esse não é outro lugar senão a casa de Deus, e essa é a porta dos céus. Me parece que é Gênesis 38, se não me falha a memória. Gênesis 38. Então os patriarcas vêm fazendo altares para ter encontros com Deus, porque o melhor lugar que nós tenhamos que estar é na presença de Deus. O melhor lugar, se você fala assim, olha, qual é o melhor lugar para viver? Na presença de Deus. Às vezes, de vez em quando, assim aparece na internet, olha, o melhor país para você viver, a melhor cidade para você viver, o lugar mais seguro da terra para você viver. Não tem lugar mais seguro, não tem lugar melhor, não tem lugar mais excelente do que na presença de Deus. E se estiver na presença de Deus, você pode estar em qualquer lugar, que aquele lugar ali é céu, aquele lugar ali é bênção, porque o Senhor Todo-Poderoso está ali. Aí Deus ordena a Moisés que construa
um tabernáculo para que ele possa estar perto do povo. Está vendo? Está observando como que Deus, o desejo de Deus é estar perto da gente? Às vezes é nós que nos afastamos dele. É nós que escolhemos por conta própria nos afastar. E às vezes nos afastamos e Deus vai atrás da gente, porque Ele nos ama. Então Deus ordena a Moisés que construa um tabernáculo para que ele esteja perto do povo. Moisés construiu, e na hora que o sumo sacerdote entrava lá, Deus vinha e se manifestava. Deus andou com o povo de Israel por 40 anos, dia e noite. Não tem ninguém nesta terra como os filhos de Israel, que viram Deus 24 horas com os olhos físicos. Durante o dia, Deus manifestava o dia inteiro numa nuvem. Durante a noite, Deus se manifestava a noite inteira numa coluna de fogo, durante 40 anos. 40 anos. Eles se rebelaram contra Deus, Deus não os abandonou. Deus cumpriu a sua promessa: eu vou estar com vocês até o final. E Deus ficou com aquele povo 40 anos, dia e noite. Você pode ler lá no Êxodo, e você vai ver Deus de dia, durante o dia, numa nuvem, e durante a noite, numa coluna de fogo. Eu estou aqui. Não preciso ter medo do deserto, eu estou aqui. A noite está difícil, mas eu estou aqui. É só você olhar o fogo. Olha a coluna de fogo, eu estou aqui. Ao dia, o calor está de matar. Olha para o céu, a nuvem, eu estou aqui. Eu estou aqui olhando para vocês. Eu estou aqui cuidando de vocês. Eu estou aqui vendo vocês. Você pode pensar que Deus não está vendo você, mas Deus está vendo você. Deus está vendo a mim. Deus está vendo o que está acontecendo com você. Deus está vendo a sua casa. Deus está vendo os seus filhos. Deus está vendo a sua família. Eu estou aqui. Eu estou vendo você. Aleluia. Aí lá no livro de Crônicas, capítulo 7, verso 11... Davi queria ter o privilégio de ter construído a casa de Deus. Mas Deus falou: Davi, a sua mão está muito suja de sangue. Porque Davi era guerreiro. Um adorador guerreiro. Ou um guerreiro adorador. Essa missão vai ficar para o seu filho Salomão. Você vai passar essa responsabilidade para Salomão, o seu filho. Aí lá no capítulo 7, Salomão constrói o templo. E no dia da inauguração do templo, Deus se manifestou. E no verso 16 de 2 Crônica 7,14, Deus fala assim: agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar perpetuamente. Está vendo o desejo de Deus? Está vendo a vontade de Deus? Agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar, que era o templo, perpetuamente. Verso 16. No verso 11, ele inaugura o templo, e no verso 16, Deus manifesta a sua glória. Olha como é que Deus está com os ouvidos abertos, com os olhos abertos e os ouvidos atentos àquilo que acontece com a gente. Porque essa é a vontade dele, que nós tenhamos constantemente
a sua presença. Aí agora então, ao invés de manifestar num templo, junto com o povo, agora Deus resolve vir pessoalmente. Ele falou: eu vou ficar pessoalmente com eles. Aí, Mateus capítulo 1, 23, Deus envia o anjo a Maria e fala: Maria, o Espírito Santo vai te envolver, e você vai gerar um filho, e ele se chamará Jesus. Você colocará o nome dele de Jesus, e ele será Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Emanuel quer dizer Deus conosco. Mateus 1, 23. Aí, né? Olha lá, chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aí que Jesus, Jesus cumpre o seu ministério, e lá no capítulo 28 de Mateus 19 e 20, ele fala assim: olha, ide por todo o mundo, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, neste momento, Deus está comigo. Neste momento, Deus está com você. Você pode não ver, você pode não perceber, você não pode sentir, mas a palavra dele fala: eu estou convosco. Eu estou com vocês. Eu não te deixarei órfão. Eu vou, mas eu volto. Lá no capítulo 14, verso 23, Jesus falou assim: olha, aquele que observa a minha palavra é o que me ama, e o que me ama será amado do meu Pai, e aquele que é amado, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Aleluia. João 14, 23. Faremos nele morada, faremos nele habitação. Então Deus está habitando em mim, Deus está habitando em você. Ninguém pode tirar Deus da sua casa, da sua vida. Só nós podemos tirá-lo. Então agora no texto que nós lemos, Paulo fala assim: olha, aos irmãos de Corinto: vós sois o templo de Deus. Nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Aí ele dá uma advertência: quem destruir esse templo, Deus o destruirá. Aí vem, isso é muito sério. Então vamos lá. Quem destruir esse templo, Deus o destruirá. Se nós formos lá no capítulo 5 de Daniel, versículo 1 ao versículo 30, nós temos ali a morte do rei Nabucodonosor, e o reinado passa para o seu filho Belsazar. Preste atenção nisso agora. O reino que era comandado por Nabucodonosor morre, e o filho herda o trono, Belsazar. Então o que ele faz? Primeira coisa que ele faz, ele resolve dar uma festa para 1000 dos seus assessores e mais chegados, e com direito a trazer as concubinas. Concubinas é amante no Velho Testamento. Concubina são as amantes. Aí cada um chegou na sua casa e falou: mulher, o rei está me convidando para uma festa, mas você não precisa ir não. Cada um dispensou suas esposas, porque lá nessa festa só podiam entrar as amantes. Preste atenção. Aí começou a festa. Aí depois que ele já havia bebido, ele se lembrou de uma coisa que ele não deveria ser lembrado, ou ter se lembrado. Ele se lembrou, é isso que o diabo faz, quando a pessoa está no estado de semiconsciência,
o diabo aproveita essa chance para poder fazê-lo, jogá-lo contra Deus. Aí a festa estava rolando, quando determinada hora, já embriagado, ele falou assim: puxa vida, estou lembrando agora de uma coisa. O meu pai, quando ele atacou Jerusalém, que destruiu o templo, ele trouxe um monte de utensílios do templo. Vai lá e pega todos os utensílios, as taças de ouro, tudo os utensílios do templo, e traz aqui para a gente beber. Não tinha ninguém para poder alertar. Não tinha ninguém para poder falar: olha, não faça uma besteira desta. Graças a Deus, quando o marido tem uma esposa que ajuda ele na sua caminhada. Graças a Deus que quando uma esposa tem um marido que ajuda a apontar o caminho certo. Graças a Deus que quando um filho tem um pai, tem uma mãe que ajuda ele na direção certa, dá um norte para ele. Belsazar não tinha ninguém, estava todo mundo embriagado e todo mundo já adulterando, porque estavam com suas amantes, com as suas concubinas. Aí ele manda trazer os utensílios do templo de Deus, que eram as taças, os copos de ouro, que era para servir no ministério dentro do templo. Eram utensílios que serviam para unção, para a manutenção, administração e ministração no templo. Ele manda trazer isso e começa então a encher de vinho, e cada um fala, e ele deu uma ordem dizendo assim: olha, nós vamos agora, cada um pega um copo desse, uma taça desse, isso aí é lá do templo de Jerusalém, isso aí é lá do templo de Jerusalém. Mandou que enchesse de vinho. Então agora nós vamos brindar ao Deus de pedra, ao Deus de madeira, ao Deus de bronze, ao Deus de prata. Vamos agora brindar a todos os deuses, inclusive Bel, o Deus da Babilônia. Aí quando eles levantam a taça e brinda a esses deuses, parte de uma mão aparece no templo, lá no palácio, e essa mão, ela começa a escrever Mene, 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 Tekel, fazem. Quando ele vê essa mão escrevendo, as suas mãos começam a tremer, seus joelhos começam a bater um no outro, porque ele sabia que algo estava acontecendo, mas ele não sabia identificar. Mene, 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 Tekel, fazem. Aí ele tremendo, aí todo mundo esqueceu o brinde, porque viram a mão, parte da mão escrevendo, e todo mundo ficou assustado. O que é isso? Belsazar! E ele tremendo, não conseguia falar. Chame os magos para poder interpretar essa escritura. Aí os magos, os feiticeiros da Babilônia vieram e bateram com os olhos naquela inscrição na parede. Falaram: nós não conseguimos entender. Não está dando para entender o que está escrito. Gente, me dá a interpretação disso, senão eu mato todo mundo. Ele já ficou louco, ele enlouqueceu. Porque quando a pessoa vai para o fundo, ele fica louco. Ele enlouqueceu, ele queria a resposta, mas ninguém podia dar essa resposta. Aí alguém se lembra de Daniel, falou: olha, deixa eu falar para você, Belsazar, aqui no reino tem um moço que no tempo do seu pai muito se agradou dele, porque ele tem assim um espírito de sabedoria, e ele tem assim muita excelência, e ele tem assim muito conhecimento,
E ele deu muitas interpretações no tempo do seu pai. Então chame ele agora para mim, traga ele aqui agora. Aí trouxeram Daniel. Daniel bateu os olhos na inscrição e falou: olha, Belsazar, vamos aqui conjecturar, né? Conjecturar, obrigado. Olha, você quer mesmo a interpretação disso aí? O que está escrito ali não é nada bom para você, não. Me dá a interpretação. Mene, Téquio, o fazem. Pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e entregue aos medos e persas. Você está em falta com Deus. Você não deveria ter colocado a mão nos utensílios de Deus para glorificar aos deuses de prata, de pedra, de madeira. Por isso, da parte de Deus veio aquela mão contra você. Você foi pesado na balança e foi achado em falta. E o seu reino vai ser entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, Belsazar morreu. Por quê? Porque ele lançou mão, abusou, brincou, desafiou o Deus Todo-Poderoso. Naquela mesma noite, ele morre. E os medos e persas tomam o reino. Agora, você está vendo aqui, alguém pegou utensílios do templo e por causa disto ele perde a sua vida e perde o seu reino. Eu acredito que todos aqueles 1000 que estavam lá com as suas concubinas morreram tudo, porque os medos e persas tomaram tudo. Persas é o Irã hoje lá. Os iranianos. Aí, vai prestando bem atenção. Aí voltemos em Jerusalém. Jesus entra no templo. Olha, se alguém já viu isso aí na Bíblia, pode me contar. Porque às vezes a gente lê e passa por cima e não percebe. Eu nunca vi Jesus nervoso. Alguém já viu Jesus nervoso? Hein? Nem quando ele estava apanhando, ele não ficou nervoso. Nem quando ele estava apanhando. Me dá licença, tá, irmão? Nem quando ele estava apanhando, ele ficou nervoso. Mas a Bíblia mostra que Jesus ficou bravo. Jesus ficou bravo. Eu nunca vi Jesus bravo. Ele ficou 3 anos. Pisaram nele. Xingalharam ele. Falaram em matá-lo. Mas ele nunca ameaçou ninguém. E nunca ficou bravo. Mas aqui, no Evangelho de João, capítulo 2, do 13 ao 15, a gente vê Jesus bravo. Onde é que Jesus ficou bravo? Quando ele chega véspera da Páscoa, semana que antecede a Páscoa. Na Páscoa, eles comemoravam a Páscoa comendo carne de cordeiro, mastigando ervas amargas e pão sem fermento. As ervas amargas era para lembrar os 400 anos de escravidão no Egito. Eles nunca esqueceram. As ervas amargas que eles tinham que mastigar. O pão asmo sem fermento, quer dizer, a Bíblia fala que o fermento simboliza a falsa doutrina, o falso ensino que a Bíblia diz sobre o fermento. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado
com a doutrina falsa dos fariseus. E o Cordeiro significa Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje nós não comemoramos mais a Páscoa, mas a nossa Páscoa tornou-se Jesus, o Cordeiro Pascal. Então nós comemoramos a nova aliança com a ceia do Senhor, o pão simbolizando o corpo e o suco da videira simbolizando o seu sangue. Então, não existe Páscoa. O que faz aí é simplesmente um comércio. Porque, primeiro, não existe ovo de chocolate. Segundo, coelho também não bota ovo, né? Nós já tivemos criação de coelho em casa e sabe que não vimos nenhum ovo lá no... Só chegamos lá e encontramos filhotinho. Não tinha ovo não. Isso aí é um comércio. E aí o povo embarca. E aí você acaba, para a criança não aguar, para a criança não... Aí você vai lá, compra uma caixinha de bombom. Às vezes ele pede até um ovinho, aí você não tem nada de significado mesmo, vai lá dar um ovinho para ele também, não tem problema nenhum não. Agora, nossa Páscoa é a ceia. Aí na festa, na semana da Páscoa, Jesus entra no templo. Quando ele olha o templo, tem cadeira espalhada, tem mesas espalhadas. Onde a gente vê mesa e cadeira? Boate, bares, lanchonetes. É ali que a gente vê mesa e cadeira. Na igreja a gente vê bancos. Ou às vezes cadeira, como hoje, mas sem as mesas, porque a cadeira é para as pessoas assentarem e participar do culto. Mas lá, as mesas e cadeiras estavam ocupadas com os cambistas ou cambiadores. Quem são os cambistas? Quando você quer viajar para um outro país, o que você faz? Você pega o seu dinheiro, que é real, e transforma ele na moeda do país que você vai. Aonde você faz isso? Na casa de câmbio. Então os cambiadores, os cambistas, eram pessoas que trocavam moedas. Ele estava onde? Dentro do templo. Trocando moeda. Os cambistas. Moeda romana, moeda grega. Aí todo mundo chegava lá. Ninguém esquentava a cabeça. O templo, esqueceram Deus. Os cambistas estavam lá. Tinha boi dentro do templo para vender, para sacrificar. Tinha ovelha. Agora imagine o boi fazendo as suas necessidades dentro do templo. As ovelhas, pombos. Pessoal vendendo sacrifício, vendendo as ovelhas para sacrificar. Então preste bem atenção nisto. Aí Jesus vê um monte de coisas erradas. Primeiro, cadê o sacerdote que deixou isso acontecer? Cadê o sacerdote que deixou isso acontecer com a minha casa? O encarregado de cuidar da casa de Deus. Será que hoje não está igualzinho? Será que os cambistas não estão dentro dos templos? Os vendilhões não estão dentro do templo? Vendendo oração, vendendo comida, vendendo óleos, vendendo rosas, vendendo água benta, óleos ungidos, águas de Israel, água do poço de Jacó, água de Jordão. Será que os vendilhões não estão no templo? As pessoas que vêm buscar ajuda de Deus na casa dele, aí estão debilitadas, estão muito, vamos dizer, sensíveis a qualquer situação e paga o que pedir para ficar livre do seu problema. Então essas pessoas não estão comercializando milagres quando fala você tem que dar isso para receber aquilo. Tem gente vendendo oração através de Pix. Faça o seu Pix e receba a oração.
Para a pessoa entrar em determinado culto, tem que pagar uma taxa, tem que pagar uma inscrição. Para a pessoa se casar na igreja, ele tem que pagar uma fortuna. Sendo que Deus deu de graça. Jesus vê aquilo, cadê o sacerdote? Então a primeira coisa que Jesus vê coisa errada é cadê o responsável? Por que permitiu isso aí? É aí que nós temos que ver. Onde nós estamos indo, se essas coisas estão sendo permitidas. Ó, você vai participar do seminário agora, é R$20 a inscrição. Então, olha, não vai que você vai perder tempo. Sabe por quê? Porque aquilo ali está sendo vendido para você. E aquilo que está sendo vendido não tem efeito. Não vai ter efeito nenhum na sua vida. Ah, eu vou lá na igreja e aí já logo tem uma baita de uma cantina. Aí tem pessoas que o culto já começou, ele está lá com a coxinha quase... Já começou o culto. Dando na coxinha para poder... Aí chega lá, vai cantar, tá aquela coisa da coxinha, como é que chama? Aquele negócio que põe lá para fritar, antes de fritar, rola ela no... na farinha. Aí tá lá, a minha alma tá cheia de paz, minha alma tá voando farinha para tudo quanto é lado. Onde ele comprou? Na casa de Deus. Eu estava conversando com... não vou nem citar os donos, não, senão ele vai ligar uma coisa com a outra e quem assistiu o vídeo vai ligar uma coisa com a outra. Tem uma igreja que a cantina dela fica lá embaixo. Aí lá na igreja, lá na cantina, o espaço é tão grande que ele colocou lá uma mesa de sinuca, totó. Sabe o que é totó? Totó não é aquele negócio de futebol? Mas aí, irmão, o culto já começou lá. Não, só uma partidinha agora. Ô, irmão, você me deixou numa sinuca. Não, aguenta aí. O culto está começando lá agora, eu tenho que tocar, mas peraí, vamos dar uma quedinha a mais. Irmão, você está dando para entender? Cadê o sacerdote que é responsável? Onde está o sacerdote que é responsável? Aí Jesus vê. Aí o que Jesus faz? Ele pega um chicote, que é chamado... Ele não é chamado nem de chicote. Eu anotei aqui, deixa eu ver aqui. Anotado. Azorrague de cordéis. Eu vi onde eu anotei aqui. Tá aqui. Azorrague de cordéis. Quer dizer, chicote, azorrague de cordéis. Azorrague é chicote. Cordéis são cordas finas, menos espessas e cheio dessas cordas. Então Jesus pega esse chicote e instala dentro do templo para chamar a atenção, porque estava igual uma feira livre. Aqui o boi é mais barato, ovelha aqui não tem nem chifre mais, pode vir para cá, está dando leite, mas você vai poder sacrificar a si mesmo. Irmãos, vamos lá. Quando Deus mandou fazer sacrifício, Ele mandou fazer o sacrifício daquilo que você ama. Por exemplo, lá em casa, nós resolvemos lá, vamos colocar umas galinhas aqui, e depois, mais tarde a gente mata, ela vai dando ovinho, a gente mata depois. Quem diz que você mata a galinha? Eu não mato. A mulher, eu também não mato. Aí as galinhas foram ficando velhas. O galo já não tinha mais onde crescer espora. A espora já estava quase 10 centímetros, ele já estava até difícil de andar. Eu falei, eu não vou matar. Eu estou vendo ela crescer. Como é que eu vou matar um troço que eu estou vendo crescer ali? Eu que cuidei dela para crescer. Mas é isso que Deus está falando. A gente tem que dar aquilo que a gente ama. Então, Deus falou assim, olha, separa um novilho de 1 ano,
veja se ele não tem defeito, se ele não tem mancha, se ele não está doente. Separe, porque esse que será o sacrifício, porque representava Jesus. Aí o que aconteceu? Aí falou, não, vamos modificar isso aí. Ó filho, vai lá no templo, compra uma ovelha, entrega para o sacerdote, fala com ele para sacrificar em nome da família Silva. Aí o filho ia lá, ó, me dá uma ovelha aqui, quanto custa? Um dinheiro, um dia de serviço. Toma aqui. Aí meu pai mandou sacrificar em nome da família Silva. Aí ele vai lá, leva para lá, e na hora do sacrifício, em nome da família Silva, nós sacrificamos. Não é nada disso que Deus mandou fazer. Inverteram tudo. Já não tinha amor. Ah, pai, você está esquecendo o sacrifício lá. Ah, filho, corre lá e compra, dá tempo ainda. Era assim. Será que não está igualzinho hoje? Aí Jesus chegou e começou a derrubar a mesa, espalhou as moedas dos cambistas. Vocês fizeram da casa de meu pai covil de salteadores. Covil é a mesma coisa que cova de animais ferozes. Cova de animais ferozes, abrigo de feras, de salteadores. Salteadores é aquele que assalta, aquele que ataca para roubar. Vocês fizeram da minha casa covil de salteadores, abrigo de feras, morada de bandidos. Aí Jesus põe todo mundo para fora e limpa o templo. Quando ele limpa o templo, expulsou tudo, tirou tudo, mandou limpar tudo. Quando ele limpa o templo, está registrado em Mateus. Quando ele limpa o templo, chega os coxos, os aleijados, os doentes. E o que acontece com eles? Todos eles são curados. Todos eles são curados. Olha aqui, vou dar para você. Mateus 21, 14. Depois que ele fez a limpeza, foram ter com eles ao templo cegos, coxo, e os curou. O milagre acontece depois da limpeza. Não adianta a gente querer levar para frente se tem alguma coisa travando atrás. Tem que desmanchar o que está atrapalhando atrás. Tem que limpar o que está acontecendo lá para trás. Se isso não acontecer, nós vamos ficar clamando em vão, dando soco no vento. Então, limpar. Depois da purificação do templo, começou o milagre. Mas teve que tirar, colocar tudo no lugar, na ordem certa, no lugar certo. Aí o Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, ele fala assim: vós sois sacerdotes da nova aliança. Então agora eu sou o sacerdote do meu templo. Você é o sacerdote do seu templo. Então é você que tem que cuidar dos utensílios desse templo. É você que tem que zelar por esse templo. Porque Paulo fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se nós destruirmos esse templo que é o nosso corpo, Deus vai nos destruir. Então nós, como somos sacerdotes da nova aliança, conforme 1 Pedro 2,9,
Nós fomos responsabilizados por Deus para cuidar do nosso templo e dos utensílios desse templo. Quais são os utensílios desse templo? O que nós usamos para cuidar desse templo? O que nós usamos para ministrar nesse templo? Primeira coisa, nossos olhos. Nossos olhos é o utensílio desse templo. Os seus olhos é o utensílio desse templo. Então o que é que a Bíblia diz? Mateus 6:22. Se os teus olhos forem luz, todo o vosso corpo será iluminado. Olha lá, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então eu tenho que cuidar dos meus olhos. Para onde eu estou olhando? O que eu estou olhando? Eu tenho que cuidar dos meus olhos. Porque ele é uma janela que entra e a mente forma a imagem. Então nós temos que ter cuidado com o que vemos na TV, com o que vemos na internet, o que vemos na rua. Eu já contei aqui que um homem, pastor, estava vendo um filme e a criança estava gritando sem parar. O Espírito Santo falou com ele: desliga a TV. Ele achou que era fruto da imaginação dele. Desliga a TV. Ele continuou vendo. Não, vou ver até o final. Aí a criança chorava. Desliga a TV. Não, eu vou ver até o final. Aí ele viu até o filme terminar. Quando o filme terminou, aí o Espírito Santo confirmou para ele que o demônio estava entrando pelo filme que ele estava vendo. Tem pessoas que gostam de ver filme de terror. Jack, o Estripador. A esposa sempre contava para mim, quando ela era criança, eles ficavam vendo aquele filme Jack, o boneco assassino. Aí na hora de dormir, quem é que vai dormir? Aí eles ficavam se enrolados, eles enrolavam no cobertor, ia todo mundo, cada um para o seu quarto, enrolado no cobertor. Aí, como é que dorme? Então nós temos que ver o que nós estamos vendo com o nosso utensílio, que é parte do templo de Deus. O que o Daniel está vendo? Para onde eu estou olhando? O que está me interessando a ver? Porque se meus olhos forem bons, o meu corpo terá luz. Se meus olhos forem bons, o templo de Deus estará iluminado. Segundo utensílio, vou te dar já dei o versículo desse aí. Segundo utensílio, nossas mãos. Salmo 24, verso 4. Levante mãos santas. Aquele que é limpo de coração, limpo de mãos e puro de coração. Tem um outro também, 1 Timóteo 2,8. Ali Mateus. Aliás, Salmo, né? Aquele ali. Salmo 24, 4. 1 Timóteo 2,8 também. Levantai mãos santas. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santa, sem ira e nem contenda. Temos que cuidar das nossas mãos. Ao levantá-la para Deus, não pode ter ira no nosso coração. Não pode ter briga. Eu fico a Eloá, ela deve estar dormindo aí, né? Cadê ela? A Eloá está por aí. Quando ela levanta, ela vem para mim,
vai para o colo da mãe dela, estica o braço para mim, eu já sei o que é. É para mim ir lá, aí, se ela está no colo da Thalita, aí eu vou, ela estica o braço para o pai dela, o Eduardo, aí nós temos que vir, todo mundo... Aí, e aí, filha, tá tudo certinho? Aí a gente afasta. Aí ela pega e estende outra vez. Às vezes tem que fazer 3 vezes. A reconciliação tem que ser caprichada. Essa menina é uma benção. O Arthur também fazia isso, né? Arthur também fazia assim com o pai dele, com a mãe dele. Aí eu falei, filho, já está tudo certinho? Reconciliou todo mundo? Eu falei, você vai ser pastor da reconciliação. E o Arthur também, porque ele faz isso também lá. O Jonas falou assim, pai, ele fazia a mesma coisa. Chegava assim pra gente, ó, abraçava enquanto... Então, irmãos, olha, levante mãos santas. As nossas mãos é o utensílio do templo. Nossos pés também. 1 João 2,6. Olha o que diz aí 1 João 2,6. Falando dos nossos pés. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Nós temos que guardar os nossos pés. A Bíblia fala assim, guarde os teus pés quando entrar na casa de Deus. Já estou indo para os finalmente, tá, irmãos? Devemos andar como ele andou. Nosso coração, Mateus 5,8. E Salmo 24,4. O Salmo já lemos ali, vimos. Aquele que é puro de coração, puro de mãos e limpo de coração. Mateus 5,8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nosso coração tem que estar limpo. Limpo. Ouvido. 1 João 2,6. Mateus 11,15. Mateus 13, 9 e 43. Apocalipse fala 7 vezes. Em todos os períodos da igreja. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Às vezes nós estamos ouvindo coisas que não vêm do Espírito. Às vezes estamos ouvindo coisas que não é do Espírito que está dizendo para a igreja. E às vezes na hora que o Espírito diz à igreja, nós não estamos ouvindo. Aí acontece igualzinho aquele pastor, que ele falou assim, olha, Deus me falou que eu vou ressuscitar ao 3º dia. Então, não me sepultem. Não me deem remédio. Não faça autópsia no meu corpo. Pedido dele. Não faça autópsia no meu corpo. Não me dê remédio. Não embalsama meu corpo. Me deixa na geladeira. Me deixa na funerária. 3 dias. Porque eu vou ressuscitar. Aí, ele morre. Não sei se foi 1 ano depois, ou 2 anos, ou 3 anos depois. Ele morre. Aí a notícia se espalhou, o pastor morreu. Aí a cidadezinha era pequena, parece que é Goiás, me parece, lá no estado de Goiás. A cidade pequena, acho que 2.000 habitantes, não me falha a memória. Aí foi aquela multidão lá para frente da funerária. Aí colocaram Fernandinho cantando, colocaram música cantando e cantando, oraram a noite inteira, fizeram uma vigília. Uma vigília. 1º dia, 2º dia, 3º dia, é o dia da ressurreição. Aí quando deu 11 horas da noite, completou os 3 dias, 72 horas de morte. Passou, né, doutor? 24 horas, é normal, né? 24 horas para sepultar. Ele teve 72 horas a pedido dele, até documentado isso aí, para não deixar sepultá-lo. Aí, quando deu 11 horas, completou 72 horas. Aí, teve que enterrar de madrugada. Foram lá para enterrar. Aí o pessoal da igreja, não vai enterrar não.
Irmão, quando a pessoa fala uma coisa, eu acredito na ressurreição, Deus ressuscita, mas a ressurreição é algo especial que Deus faz. Eu não quero aqui mentir para você, mas quantas vezes eu fui em velório, quando eu comecei no ministério, e eu ficava assim, havia uma voz, faz uma oração aí que ele vai levantar. Eu olhar para um lado e falei, não vou fazer não. Fazer não. Vinha aqui na minha mente assim, olha, e se ele ressuscitar aqui agora? Que coisa maravilhosa. Eu falei, não, deixa ficar aí. Porque quando Deus quer fazer uma ressurreição, a coisa acontece naturalmente. Não precisa ninguém prever. Está dando para entender, irmão? É coisa natural. É coisa natural vai acontecer. Deus vai usar alguém, até uma criança. Até uma criança, Deus vai falar assim, ó, em nome de Jesus, ele usa a criança lá no meio, lá, em nome de Jesus, levanta. E o defunto levanta. Agora, a pessoa fala assim, olha, registrar, eu vou. O único que falou isso aí foi Jesus. Falou, olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele pode falar, ele pode prevenir, ele pode anunciar. Mas fora disso, ninguém tem esse direito não. Então, às vezes a gente ouve alguma coisa e tem aquilo como voz de Deus. É por isso que nós temos que ter cuidado. Então, nossos ouvidos têm que estar atentos àquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Sexto e último, a nossa boca. A nossa boca. Tiago 3,10. Vamos ver o que Tiago está dizendo ali. Para o último utensílio, a nossa boca. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Então, irmãos, a nossa boca precisa falar bênção. Amém. Abençoa o seu filho. Lá em casa eu chego assim para Eloá, fala, Eloá, você é uma menina cheia do Espírito Santo, você é inteligente, você é sábia, você é linda, você é de Deus. Está abençoando. O Arthur chega lá, ele benção, avô, me abraça, me beija, eu falo, Arthur, você é um menino de Deus, você é cheio do Espírito Santo, você é inteligente, e a gente vê as crianças cada vez mais inteligentes. Agora, quando você chama o seu filho de tentação, quando você chama o seu filho de problema, eu não queria ter você, se eu soubesse tinha te abortado, eu não queria que você nascesse, você não foi planejado, você veio por acaso, aí você está pronunciando maldição sobre o seu filho. E aí, não reclame quando ele crescer e começar a trazer problema para você. Porque você pronunciou o futuro dele. Você determinou o futuro dele. Então, olha, um filho pode estar indo contra as suas orientações. Vem cá, filho, me dá um abraço aqui, porque você é uma bênção na vida da mamãe. Você é uma bênção na vida do papai. Você é uma bênção. Aí ele fica assim, mas eu não obedeço muito meu pai, não obedeço muito a minha mãe. Já está falando. Aí você amontoa brasas vivas na cabeça dele. E o Espírito Santo vai trabalhando, daqui a pouco ele está sendo exatamente aquilo que você está pronunciando. Então da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Então vamos guardar esse utensílio sagrado do templo. Não vamos utilizar os utensílios do templo para outras coisas. A gente vê muitas pessoas hoje torcendo as coisas e falando coisas que não tem nada a ver com Deus. E aí daqui a pouco você vê ele caído. Por quê? Porque ele usou os utensílios do templo, que é o seu corpo, que os utensílios são as suas mãos, os seus olhos,
a sua boca, o seu ouvido, os seus pés. Estão sendo utilizados para outras coisas. E aí, problemas começam a ser chamados, problemas começam a acontecer, portas se abram para o inimigo. Então vamos cuidar para que nós possamos viver em bênção, cheio da graça. Por quê? Porque depois do templo purificado, o milagre vai acontecer. Aleluia. Quando a gente utilizar os utensílios para a coisa certa, o milagre vai acontecer. Filho, você é um menino bom. Ele pode estar falando, eu não sou bom, mas você é, filho, um menino bom. Eu encerro com uma frase que Myles Munroe recebeu do professor. Falou: seu cérebro é cérebro de animal. Você não vai chegar em lugar nenhum. Ele foi para casa chorando. Sua mãe o abraçou e apertou. Falou: filho, mãe, o professor me chamou que meu cérebro é cérebro de animal. Ele falou: filho, o seu cérebro é o cérebro que Deus te deu, e você é filho de Deus, você é inteligente, você é sábio, você é cheio do Espírito Santo, você é cheio de Deus, você é cheio de sabedoria, você é um homem de Deus, você é um menino de Deus. Abraçou ele chorando e pronunciou a bênção sobre ele. Aí um dia ele estava pregando, ele escreveu vários livros, ele estava pregando, e aí ele vendeu muitos livros. Aí a fila, eu queria um autógrafo do senhor Myles. Aí todo mundo entrou na fila para pegar, comprou o livro para pegar um autógrafo. Aí quando chega o último, aí ele reconheceu o professor dele. Estava com o livro na mão para ser autografado. Ele falou assim: o senhor está lembrado de mim? O professor olhou: não estou lembrado. Ele era pequenininho, agora ele era escritor, pregador. Não estou lembrado. O senhor lembra lá na escola, quando o senhor era professor na escola tal, que o senhor chamou um menino de cérebro de animal? Ele falou: não me diga que é você, pois eu sou exatamente aquele menino que o senhor xingou, que não seria nada, que não seria ninguém. Hoje ele tinha até avião particular, programa de TV em Bahamas, viajava para o mundo inteiro. Houve um acidente com ele, morreu ele, a esposa e uma filha. Mas ele foi chamado de cérebro de animal. Então, quando a boca pronuncia coisa ruim, vai acontecer. Mas quando nós pronunciamos bênção, aquilo é revertido. Então vamos abençoar. Abençoa o seu marido, abençoa o seu filho, abençoa a sua casa, abençoa tudo que entrar na sua família. Porque depois que tudo ser purificado, os milagres vão acontecer. Seu filho será transformado, seu marido será transformado, sua esposa será transformado, seu pai será transformado, sua mãe será transformada, sua casa será transformada, e tudo na sua casa será abençoado e cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Vamos ficar em pé. Aleluia. Vamos agora começar a abençoar. Pede a Deus. Se você tem visto coisas que não deve, fala: Senhor, limpa os meus olhos. Se você tem posto a mão onde não deve, Senhor, limpa minhas mãos. Se você tem enchido o seu coração de coisas ruins, limpa meu coração, limpa meus pés, limpa os meus olhos, limpa os meus ouvidos, para que eu possa ouvir. Unge os meus ouvidos. Senhor, eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero enxergar, eu quero entender. Feche os seus olhos, por